Amém, queridos? Vamos orar. Pai amado, nós estamos na Tua presença. Queremos pedir, Senhor, a Tua unção neste momento. Que as palavras que saiam de minha boca não sejam palavras vazias, não sejam apenas palavras humanas, mas que o Teu Espírito possa agora, Senhor, através da simplicidade, da incompetência deste Teu vaso, tão fraco, de um barro tão inútil, possa ser agora instrumento para que o perfume exale através da minha voz e chegue até aos ouvidos de todas essas pessoas que carecem agora de ouvir a tua voz. Todos os que estão carecendo agora, estão tristes, estão dentro de casa, estão se sentindo abandonados, se sentindo meio perdidos. Alguns estão no leito de dor, sentindo já aflição. Quem sabe alguém que esteja ouvindo já esteja contaminado com este vírus e está carecendo da tua ajuda, está sobressaltado com a hipótese do quadro se agravar e vir a óbito. Quem sabe outros já tenham parentes entubados. Enfim, Senhor, nós não sabemos. O teu Espírito conhece cada um daqueles que estão na tua presença neste momento. Ó Senhor, queremos entrar nos lares de cada um destes teus filhos, no local de trabalho, onde quer que eles estejam neste momento, ligados a este Facebook. Queremos que a tua presença, Senhor, esteja com eles. Invada os seus corações de uma alegria total, de uma presença gloriosa, porque a tua palavra nos garante que na tua presença existe fartura de alegria. Então queremos ser alegres, queremos que a tua alegria esteja conosco. Mesmo que lá fora o anjo da morte esteja passando, mas nós estamos dentro de casa guardados pelo sangue do Cordeiro, que está nas portas do nosso coração. Somos guardados por ti, Senhor. Venha nos dar da tua bênção, da tua esperança, da tua gloriosa graça de conhecermos a tua verdade e a esperança da tua volta em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu queria convidar a todos para lermos mais um trecho da Palavra de Deus. E hoje eu escolhi para que nós leiamos o capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, a igreja dos Coríntios, né? Então, nós vamos ler o capítulo 15, apenas 3 versículos, o 50, o 51 e o 52, que diz assim: Mas agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, glória a Jesus, por esta palavra lida, por esta mensagem gloriosa que estamos lendo, de esperança, de que seremos todos transformados num abrir e fechar de olhos, quando o momento de Deus chegar. E é exatamente isso que estamos estudando, o tempo de Deus, o tempo exato em que Deus vai levar a sua igreja. Que tempo é esse? Não compete a nós, porque não existe na Bíblia nenhum versículo que estabeleça o momento do arrebatamento. Porque a Bíblia é escrita em primeira mão para os judeus e logo depois também para os gentios. Não havia para os judeus essa esperança de um segundo regresso. O que havia para eles era uma primeira vinda, a vinda do Messias, que veio e eles não o reconheceram. E todos aqueles que o reconheceram foram e são chamados até hoje como filhos de Deus. Ainda estamos no dia aceitável da salvação, como diz o apóstolo Paulo. E como eu disse ontem, começou no sacrifício expiatório de Jesus Cristo naquela cruz. Então a nova aliança não começa no nascimento de Jesus, embora o nascimento dele já estivesse estabelecendo que o tempo de Deus chegou. E o texto que nós lemos ontem, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que chegando à plenitude dos tempos, quer dizer, na hora certa, na hora plena do estabelecimento de Deus, do tempo certo, plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos,
no nosso coração clamamos a Abba Pai, que é o Espírito do seu Filho, Jesus, que nos dá essa condição, esta capacidade de podermos crer na vinda do Senhor Jesus Cristo e no seu regresso. Então, a plenitude de Deus, no sentido da vinda de Jesus, começa no nascimento e vai agora ser realmente estabelecida na morte e ressurreição de Cristo, porque é o seu sangue que paga o preço da redenção e é a sua ressurreição que vai ser a primícia, vai ser os primeiros, né? No sentido dos primeiros frutos, assim como os primeiros que ressuscitaram junto com Jesus, quando ele também ressuscitou. Isso depois poderíamos conversar com mais calma a respeito dessa ressurreição de todos esses mortos que ressuscitaram no impacto da glória da ressurreição de Cristo. Muitos desses mortos foram vistos ressuscitados, que voltaram às suas atividades e que depois voltaram a morrer, porque a ressurreição deles não era como a de Cristo, porque Jesus não era contaminado, Jesus era puro, né? Era o Cordeiro imaculado, e por isso não teve essa segunda morte sobre ele. Então agora estamos vendo essa segunda passagem lida, que num abrir e fechar de olhos de novo, no momento exato de Deus, Deus fecharia um outro tempo e iniciaria um novo tempo. E é exatamente sobre isso que estamos falando. Estamos falando da escatologia, que é o estudo dos tempos. Na realidade, o que estuda a escatologia, ela estuda os últimos acontecimentos, a transição entre um acontecimento e outro, e o acontecimento desse outro período. Depois o final desse outro período e o início de um outro período. Então, escatologia é o estudo dos últimos momentos, das últimas coisas. E no nosso caso, Apocalipse, que muita gente diz que é a revelação final, não é. Ela é apenas uma revelação humana para o período que estamos vivendo, porque muitas outras revelações virão depois, quando Deus criar um novo céu, estabelecer uma nova terra, remodelar, reformar toda esta terra, porque tudo indica a vida vai continuar sendo vida. A Bíblia nunca falou em final do mundo, mas fala em transformação, em mutação, de uma nova era glacial, de um novo período para os seres humanos. E é por isso que a gente tem que apreciar a palavra de Deus, olhando os acontecimentos, olhando os tempos se cumprirem. E é por isso que estamos aqui para falar sobre esses tempos estabelecidos. Das páginas do Ministério da Saúde, que são documentos internacionais a respeito de acontecimentos que vêm desde o último século, né, para o nosso século. Por exemplo, nós ouvimos muito chamar vírus de HI, H2, N2, né? E como é que é essa sequência? O que é isso? Como é que acontece tudo isso? Não sei se vocês sabem, mas isso tudo começa com uma gripe chamada gripe espanhola. Então, o que é a gripe espanhola? É uma gripe que vai acontecer mais ou menos por volta de 1919 e vai até 1918 e vai até 1919. Vejam, em mais ou menos um ano, essa gripe contagiou e matou 100 milhões de pessoas. Imagine, 100 milhões de pessoas morreram até mais ou menos 1919. Essa gripe, acredita-se que ela surgiu, o nome espanhola é porque a Espanha foi a única que teve coragem de colocá-la a público, porque tudo indica que ela nasceu nos Estados Unidos, e a Guerra Mundial estava se desenrolando, né? A Primeira Guerra Mundial, então as notícias não podiam ser dadas, os exércitos não poderiam ter medo de um contágio como aquele, mas a Espanha, que era neutra, então deu a notícia a respeito da gripe. Então, por isso que ela é conhecida como gripe espanhola, mas na realidade ela não começou na Espanha. Depois disso vem o H2N2, que é uma temporada que vai de 1957 até 1958. Notem, mais ou menos um ano, de novo, em um ano, 2 milhões de pessoas vão morrer por causa dessa gripe, que eles vão chamar de gripe asiática.
Então, a gripe asiática de 1957 até 1958. Ela também se desenvolveu na China e foi tomando toda a Ásia, África, Europa, Estados Unidos, se alastrou por vários e vários lugares. Naquela época, perceba, 1958, os voos de avião não eram tão carregados como agora, eram poucos os voos. Entretanto, através do mar e da terra, esse contágio foi se dando e o que vai acontecer, 2 milhões de pessoas vão ser mortas por causa desta chamada gripe, que eles vão classificar de H2N2. Depois vem o H3N2, que eles vão chamar de gripe de Hong Kong. Essa também vai ser uma gripe avassaladora, que vai começar por volta de 1968 e vai até 1969. Veja, sempre um ano. Sempre um ano. Ela começa, de repente, quando ela surge, já está contaminando todo mundo, ninguém percebe que ela está contaminando. Quando ela é descoberta, ela já dominou uma grande parte da população. E dessa vez, essa gripe veio através das aves, né? E também por causa da falta de higienização, ela acabou contaminando. Vejam, 2 milhões de mortos são as estimativas de que essa gripe tenha atacado o povo. Depois vem a gripe suína. A gripe suína também vai ser chamada de H1N1, porque é uma cepa modificada, adaptada, quer dizer, é um vírus que vai se adaptar, porque ele já existia, já estava sob controle, já existia vacina para ele, mas no México ele vai sofrer uma mutação e vai voltar a matar pessoas, e até que se descubra que na realidade ele é um desdobramento de um vírus antigo, ele vai conseguir matar 17 mil pessoas. Vejam que é uma gripe das mais brandas, mas também matou muita gente. Depois vem a chamada gripe aviária, que eles vão chamar de H5N1. As manchetes sobre ela vão começar de 1997 e vai até 2004. Ela vai matar pouca gente, mas vai deixar muita gente por causa dela também acamado, e muitos doentes vão perder o tratamento, porque ela vai lotar os hospitais, vai lotar as enfermarias, vai lotar o trabalho dos médicos, e muitos outros doentes vão morrer por outras causas que não estão estabelecidas por causa dela propriamente dita, mas ela está influenciando, porque os médicos estão ocupados cuidando de outros doentes e não vão poder cuidar de uma outra doença qualquer. E é o medo que nós estamos passando hoje, exatamente por isso. Se os hospitais estiverem cheios, como você que está tendo aí um ataque cardíaco vai ser tratado? Né? Se não tiver um respirador, se não tiver uma UTI para que você seja tratado, você acaba morrendo, né? Então, já há lugares no mundo em que eles estão escolhendo quem vai viver. E me perdoe aí, eu que sou velho, estou nesse negócio, eles escolhem para morrer os mais velhos. Os mais idosos acabam sendo escolhidos dentre esses todos, né? Então, essa gripe chamada H1N1, ela vai entrar em ação, a chamada gripe aviária, em 1997, vai durar mais tempo para ser controlada até 2004 e também vai matar cerca de 1,5 milhão de pessoas até 1997. Então veja quanta gente vai morrer nesse período. Vai somando todo esse período que começa em 918. Note que esse período é importante, porque o pentecostalismo, o nascimento do movimento pentecostal, também vem dessa época, mais ou menos um pouquinho antes dessa época, começam os movimentos pentecostais no Brasil. Então você precisa entender que quanto mais Deus vai trabalhando para avivar o seu povo, mais as coisas vão acontecendo para que a palavra se cumpra. Então Deus não está fazendo nada. Muita gente diz, poxa, o que Deus está fazendo diante de um vírus como esse? Ele
Ele já vem fazendo, ele vem avivando a igreja, ele vem trazendo mais movimento pentecostal, ele vai trazendo mais publicação de Bíblias, ele vai trazendo aplicativos para celular para que todos possam ler a palavra, ele vai trazer cada vez mais condições de, por um celular ou por uma mídia, nós possamos cultuar, como é o caso que estamos fazendo agora. Então estamos podendo cultuar juntos, ligados em Deus, por causa esse crescimento da ciência que é previsto também na palavra. Então a palavra fala a respeito disso. E eu chamo a atenção de vocês para um conselho interessante que foi dado quando a gripe espanhola começou. A gripe espanhola começou e eles soltaram para toda a humanidade, praticamente, né? As propagandas eram colocadas da seguinte forma, vejam só. Número 1, evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidado higiênico com o nariz, com a garganta e, sobretudo, com as mãos. Evitar toda a fadiga e o excesso de exercício físico, para que o corpo não fique debilitado e as fraquezas imunológicas diminuam. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações do contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Esse é o ponto 5. O ponto 6, evitar as causas de resfriados ou resfriamento, como eles diziam no panfleto. De necessidade tanto aos sãos como aos doentes permanecerem em seus lares em convalescência. Agora, tente para o 7º. As pessoas idosas devem aplicar-se ao maior rigor ainda aos cuidados acima, manterem-se em casa, porque são muito frágeis para o contágio. Ora, se você lesse essa tabela de 7 ordenanças, de 7 coisas que foram publicadas e distribuídas nos jornais da época, você tem como ver isso, você pode analisar o que eu estou falando, entre na internet, busque lá sobre os noticiários da época, você vai encontrar esses jornais publicando essas coisas. Parece que você está lendo uma notícia de recomendações publicadas para essa campanha de prevenção do coronavírus. Parece que você está lendo as recomendações que são dadas hoje, mas, na verdade, eu tirei isso de um jornal que foi publicado em 1918. Em 1918, vocês viram essas determinações do Ministério da Saúde da época, que tinha ainda os Estados Unidos comandando nessa situação. Então, evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visita, tomar cuidados higiênicos com o nariz, garganta, mãos, não passar a mão nos olhos, evitar contágios, evitar toda a fadiga física. Os doentes com os primeiros sintomas devem procurar a cama, evitar os motivos que causam resfriado, como coisas geladas e sair na chuva, enfim, e principalmente os idosos. Vejam que fantástico, porque nós estamos falando de uma doença de 1918. Agora vejam, irmãos, nós estamos hoje em 2020, quer dizer, exatamente 102 anos depois deste acontecimento. 102 anos depois deste acontecimento, estamos vendo as mesmas notícias, os mesmos flagelos, a gripe com outros nomes, com outra forma de ação, mas perceba nesse último 100 anos como as gripes estão avassaladoras, estão matando muito mais gente, estão destruindo mais pessoas no sentido de família, de trabalho. Muitos agora estão desempregados por causa dessa questão de ter que ficar em casa.
Quem vive do trabalho de venda nas ruas, agora mesmo gente pedindo auxílio em oração, porque eles trabalham vendendo sopinhas, e quem vai comprar sopinha hoje no meio da rua? Quem vai comprar uma quentinha de alguém se ele está com medo da contaminação? Então veja que está todo mundo apavorado, e esses problemas não estão surgindo hoje. É que a mente do ser humano ela é muito dispersa, eles não se lembram das coisas que estão se avolumando, estão acontecendo a todo momento. Todos vocês se lembram das tsunamis que avançaram destruindo, todos vocês se lembram dos terremotos gigantescos, dos vulcões entrando em erupção, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como Jesus disse, assim como a mulher está para dar à luz e as dores do parto vão surgindo. Então, o próprio apóstolo ensina a respeito disso, que um terremoto sempre aconteceu, não é um sinal da vinda de Jesus. Mas todas essas coisas ao mesmo tempo, o que acontece quando a mulher está para dar à luz? As contrações, elas vão dando de forma mais pausada, daqui a pouco ela vai diminuindo o tempo entre uma e outra e vai ficando mais intensa, mais dolorosa, mais terrível, mais avassaladora. E é assim que nós estamos vendo. Então todas as coisas estão culminando, estão acontecendo, porque estamos exatamente no momento da transição de um período de Deus, de um tempo estabelecido por Deus, para a mudança de um outro tempo. Então estamos vivendo hoje essa transição do período chamado graça para o período que vai ser chamado na Bíblia por grande tribulação. E nesse momento é o momento final da igreja. Estamos vivendo os momentos finais da igreja verdadeira, da igreja, a igreja que é imaculada, a igreja que é sem rugas, a igreja que está preparada para o noivo, a igreja que é invisível. Não a igreja visível que nós vemos por aí, todo mundo dizendo que é crente, fazendo oração em todo lado, nós vemos políticos se dizendo crente, vemos um monte de gente, pastor para tudo quanto é lado, hoje tem pastor aí com tudo quanto é jeito, com tudo quanto é tipo de doutrina, com todo tipo, para quem quiser, qualquer tipo de gosto, tem pastor para todo lado, tem mais pastor do que ovelha, não é? Mas, infelizmente, doutrina bíblica, conhecimento da palavra, não, a maioria hoje quer viver do que o Gabriel falou, se é que ele fala alguma coisa ainda hoje, se o arcanjo falou, se a espada de fogo desceu, essas coisas todas que estão enganando populações enormes, pessoas que estão indo para as igrejas, lotando estágios, mas Jeremias já dizia, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está cheio de contaminação. E o próprio Jesus falando a respeito daqueles escribas e fariseus, eles eram como sepulcros caiados. Por fora eram muito lindos, se vestiam, sentavam nas melhores cadeiras. E Jesus disse, olha, façam tudo o que eles mandarem, mas não façam nada do que eles fazem, porque por dentro eles são podres. Então estamos vivendo esses dias de transição, estamos passando por esse momento de engano, e é necessário que o crente verdadeiro leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não é para ter medo do céu, não, o céu é glorioso, é para você se preparar, para pregar para outras pessoas, para ensinar a outras pessoas, que tudo que está acontecendo na terra está sendo orquestrado, está sendo dentro do que foi previsto nas Escrituras. Então estamos passando desse momento para um outro momento. Por isso que temos que entender que Deus trabalha com tempos e nós estamos no fim de um tempo. Por isso que o livro de Apocalipse, chamado Livro das Revelações, ele marca o fim da graça, a transição entre a graça e a lei, esse período de 7 anos chamado de grande tribulação, e depois a entrada no milênio. Depois de tudo, vem um juízo final, o grande trono branco, e somente depois virão novos céus, novas terras, e as coisas vão continuar a se cumprir. Eu chamo a atenção de vocês para Jeremias, capítulo 1, verso 12, quando o Senhor diz a Jeremias, se Jeremias estava confiante, se Jeremias estava conseguindo entender, se Jeremias estava conseguindo perceber a voz de Deus.
Então, a voz de Deus estabeleceu as regras com relação aos tempos e aos acontecimentos. Isso não tem como ser mudado. Não adianta agora eu orar para Deus matar esse vírus. Por quê? Porque esse vírus faz parte das coisas que sobrevirão ao mundo, das coisas que farão os homens desmaiar de pânico na expectação das coisas que sobrevirão, como o Senhor Jesus disse. E a palavra de Jesus não pode voltar atrás. O que já está determinado para vir, virá. Quer nós oremos ou não. Então, em vez de ficarmos orando para Jesus salvar o diabo, vamos orar para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê capacidade, para que Deus nos dê autoridade, para que continuemos a pregar a verdade para, principalmente, nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, não sejam tomados pelo engano que está tomando parte da terra. Olha que o Senhor diz a Jeremias. O Senhor disse: você viu bem, Jeremias? Realmente você viu bem, você entendeu bem. Por quê? E ele diz: porque eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Então, o que tem que acontecer, vai acontecer, não importa o que nós façamos. Não podemos deter esses acontecimentos. A única coisa que devemos fazer é chamarmos o máximo de pessoas possível, para que elas não sejam surpreendidas, para que elas não sejam pegas de surpresa quando esse grande dia chegar. Porque no mesmo momento em que essas coisas estiverem assolando a humanidade, Deus também promete que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Joel capítulo 2, verso 28. Isso está programado também para a nossa época. Estamos vivendo isso. Estamos vivendo o culto no lar através da internet. Estamos vendo a internet projetando a imprensa bíblica, fazendo Bíblia de tudo quanto é lado, lançando Bíblia em todos os idiomas. Nunca o evangelho foi tão pregado quanto está sendo pregado agora. Se estão dando ouvidos a isso, não importa. Mas se o evangelho está sendo pregado, está sim, senhores. Estamos vivendo um avivamento, só que é um avivamento meio obscurecido por um evangelho da facilidade, pelo evangelho que não é o da graça, é o do poder que emana da riqueza, do trono glorioso de pessoas que, no fundo, querem se lucupletar, querem se enriquecer, que no fundo, são mercenários e não são pastores de verdade, para guiar o rebanho através de todo esse deserto e levá-lo até a terra prometida, porque essa é a nossa responsabilidade. Fomos chamados para levar o máximo de pessoas possível para enfrentar essa situação desse momento. Ora, existem sinais de todos os jeitos, de todas as formas, e nós precisamos entender. O primeiro tipo de sinal que nós temos que nos atentar é o sinal sobre os falsos profetas. Igrejas que surgiriam de formas heréticas, a intransigência espiritual que cairia sobre esse momento. E estamos vivendo isso. Vejam Mateus 24, 5, não temos tempo para ler agora, o versículo 10, versículo 11, versículo 12, que falam exatamente sobre isso. Quem quiser, vai lá no Facebook, lá no meu Facebook, isso que eu estou citando aqui agora, eu publiquei lá, está lá. Você pode pegar exatamente esses textos, copiar esses textos e ler na sua casa com cuidado, lá no Facebook. Digita lá Jorge Videira no Facebook, entra lá no meu Face. E esse estudo que eu estou dando agora está lá, que eu estou citando aqui agora, esses textos. Então vejam, o aumento dos falsos profetas, das igrejas, das intransigências espirituais, da falsa doutrina, do falso profeta. Estamos vivendo esses momentos. O ponto 2 fala também sobre essas coisas. Vejam que o próprio Senhor nos fala a respeito disso, quando ele diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. É Jesus falando no capítulo 24 de Mateus, versículo 5. Muitos viriam no nome dele, muitos estariam vestidos aí de majestade, colocando roupas das mais variadas, falando em nome de Jesus. Mas, infelizmente, enganariam a muitos, mas esses muitos não seriam salvos. Por quê? Porque estão seguindo, são cegos sendo guiados por cegos.
No versículo 10, ainda de Mateus, ele diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Versículo 11, ainda do capítulo 24, diz: igualmente hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão a muito, e é exatamente isso que eu acabei de falar agora para vocês. Depois vem o versículo 24, e veja: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Sim, eles têm muita capacidade de fazer até curas fabulosas. Se bobear fogos, eles farão descer do céu, porque o texto está dizendo aqui, ó: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Graças a Deus, eu não me deixo levar por esses enganos. Graças a Deus, eu tenho a Bíblia Sagrada na minha mão, que me deixa tranquilo quanto a essas coisas. Eu leio esta palavra e não me deixo levar por revelação de ninguém. Tem gente que só acredita que vai acontecer alguma coisa errada porque o profeta não sei quem botou na internet uma profecia. Meu Deus, basta ler a Bíblia, que as profecias estão todas aqui. Eu não preciso mais de profeta tendo revelação. Eu não preciso mais de ninguém indo no inferno para dizer que o inferno é ruim. Eu não preciso de ninguém me dizer que foi no céu para dizer que o céu é bom. A Bíblia já me diz tudo isso. No outro dia alguém chorando disse: ai, eu fui numa oração e Deus falou comigo. Eu digo: é, meu irmão, que maravilha, Deus falou com você? É, Deus disse que me ama muito. Eu digo: mas meu irmão, você foi numa oração só para ouvir que Deus te ama? A Bíblia diz: Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus te ama. Você não precisa ir numa oração, numa vigília, num monte, sei lá onde, para ouvir alguém dizer que Deus te ama. Jesus te ama, meu irmão. Jesus ama você. Quer você ouça da boca de alguém ou não, leia a palavra de Deus e você vai saber o quanto Deus te ama. Deus nos ama tanto que Ele deixou esses textos escritos para que nós pudéssemos saber da verdade. Quando aquele rico estava lá no inferno, ele queria voltar, ele queria ter a oportunidade de sair de lá. O camarada, mesmo depois de morto, continua sendo canalha, né? Aí ele quer sair para vir avisar os seus parentes. Veja que no céu vai haver consciência, mas no inferno também. Os que vão para o inferno vão ter consciência plena de tudo que poderiam ter feito e não fizeram, de tudo que não deveriam fazer e fizeram. Vão ter consciência, de acordo com o texto de Lucas. Eu não acredito que aquilo ali é uma fábula. Não acredito que aquilo ali é um conto da carochinha. Jesus disse que aconteceu, eu creio em Jesus. Jesus não disse que era um conto de fadas. Ele disse que certo rico e certo mendigo, e aconteceu desse jeito. Então, se é Jesus que está falando, para mim é verdade, para mim aconteceu. Não é uma parábola, uma invenção. Não creio que o meu Jesus, o meu, que eu encontro na Bíblia, vá contar histórias da carochinha para ninguém. Então, aquele texto lá de Lucas, do capítulo 16, que fala sobre o rico e de Lázaro, é verdade. E aquele rico pedia para alguém vir avisar os seus parentes que estavam sem conhecimento, e o pai Abraão responde para ele: olha, vocês não podem sair daí. Não tem, quem já vai para aí não sai, não tem como, vocês não podem sair de jeito nenhum. Me perdoe aí quem pensa em religião, que alguém do passado pode voltar, alguém que morreu se transforma em santo para proteger, para orar. Me perdoe, querido, isso aí não tem base bíblica. Você está acreditando num evangelho completamente distorcido, numa mensagem que tem o nome de cristã, mas de Cristo ela não tem nada. O texto diz que não há nenhum contato entre mortos e vivos. Eles não têm condição de voltar para avisar nada para ninguém. Então me perdoe, se essa é a tua religião, me desculpa, mas eu não posso falar meias verdades, eu não posso pregar meias verdades, eu tenho que dizer o que está escrito. E o que pai Abraão respondeu para ele? Eles têm as profecias, eles têm a lei, eles têm a Bíblia do Antigo Testamento, eles que creiam, eles que leiam. A mesma coisa hoje, você tem sua Bíblia dentro de casa. Bíblia não é para ser usada como desodorante, vai para a igreja e volta para casa, ou usada como amuleto, bota em cima da estante no Salmo 91, para os maus fluidos não entrarem.
O que é isso? Não, a Bíblia não é para isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Como diz o salmista Esdras, lá no seu salmo, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar dentro de nós. E como ela vai entrar dentro de nós? Lendo, meditando, guardando a cada dia. Queremos continuar este nosso estudo, mas as horas já se foram. E nós vamos voltar a isso amanhã, quando vamos ler mais alguns textos na continuação desse estudo. E se você quiser pegar, vá lá na internet, no Facebook, e vá pegar a continuação, porque vamos ler agora Lucas, capítulo 18, depois Tessalonicenses, depois Timóteo, e vamos continuar lendo as coisas que estão acontecendo hoje. Além desse coronavírus, tem muita coisa acontecendo que mostra que estamos a um passo de Jesus voltar para nos levar, de Jesus voltar para carregar-nos como sua igreja.